Fala galera, tudo bem? Prof. Deboi está na área então, falando um pouquinho sobre os ventos solares, sobre a aurora boreal, né? Fui provocado um pouquinho pelo Bennett, pela Marge também, para falar um pouco sobre isso. Eu lembro que o Bennett comentou da aurora boreal, né, que existe a boreal e a austral, você deve ter entendido já isso, e também comentou um pouquinho sobre como isso acontece. A Marge aprofundou. Ela trouxe a relação dos ventos solares, que vêm do Sol e vão em direção à Terra. Chegando na Terra, esses ventos solares, eles acabam se chocando com a atmosfera terrestre. Lembra um pouquinho, já que a gente está falando de misturas agora, né, que a nossa atmosfera ela é composta de uma mistura de vários gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio, praticamente 79%, e oxigênio, praticamente 19%. Ok? Então, esses são os gases que principalmente compõem a nossa atmosfera terrestre. Quando esses ventos solares chegam na atmosfera terrestre, eles se deparam, na realidade, com um campo magnético da Terra, formado pelo núcleo magnético, né, pelo núcleo metálico que está em movimento. Ok? Nisso ele sofre um desvio em direção aos polos. Então, em direção aqui a esses polos, sofre o desvio. Ok? E nesses polos, então, há essa concentração. Os elétrons eles conseguem chegar mais próximos da atmosfera e conseguem se chocar com os átomos que compõem a atmosfera terrestre. Quando eles se chocam com esses átomos, eles vêm de distâncias absurdamente grandes. Imagina esse vento solar, na realidade ele é formado por plasma, né, por um estado físico. Em sala de aula a gente comentou um pouco sobre ele, até um pouco meio difícil de identificar assim, o que é um plasma, né, de mostrar, comparar com sólido, líquido e gasoso. Mas é um quarto estado físico da matéria e que ele acaba apresentando um aspecto muito parecido com o gasoso, porém ele contém elétrons, contém partículas extremamente carregadas. E é isso, essa energia toda, essa carga toda que está contida nos elétrons são liberados quando chegam na Terra que fazem a diferença. Porque esses elétrons colidem com os átomos dos gases que formam a nossa camada atmosférica. Nós não entramos nesse assunto ainda, mas o átomo, ok? O átomo aqui, ele é formado por prótons e nêutrons no núcleo, são partículas internas, e elétrons que ficam girando ao redor. A proporção aqui não está muito boa. Os prótons e os nêutrons, né, que estão no núcleo, eles são extremamente pequenos em proporção ao tamanho da eletrosfera e dos elétrons. Mas tudo são partículas muito pequenas. Entraremos nesse assunto mais adiante. Tá legal? Esses elétrons estão girando aqui ao redor, eles acabam absorvendo energia. Quando absorvem energia, eles pulam mais longe do núcleo. Só que o átomo também fica energizado, ele também fica excitado, é a palavra correta. E quando esse átomo se excita, ele acaba tendo que liberar essa energia. Então os elétrons pulam para camadas mais externas, ficam mais energéticas e voltam liberando energia. Eles liberam essa energia numa frequência visível, numa frequência de luz visível, por isso que nós enxergamos. No caso do oxigênio, okay, que normalmente se encontra a altíssimas altitudes, ali 240 km de altitude, é onde ocorre a ionização deles, a excitação dele, devido aos ventos solares, certo? Lá em cima, ele começa a absorver essa energia e emite. No que ele absorve a energia dos elétrons e depois emite de novo na forma de luz visível, essa emissão acontece normalmente na faixa do verde e do vermelho. Né? Se tiver mais baixas altitudes na faixa do verde, mais fácil de enxergar, mais altas altitudes na faixa do vermelho. Então nós enxergamos essas duas cores em função do oxigênio. Tá? No nitrogênio, nós temos duas ocorrências. Ou ele pode se excitar também, ou ele pode ionizar. Mais ou menos o que ocorre com as lâmpadas fluorescentes. Tu tem um gás lá dentro que ele sofre ionização, e essa ionização faz com que os elétrons se ionizem, né, se excitem, e também liberem luz nesse momento. Quando o nitrogênio é excitado, então, ele acaba liberando também energia, né, luz, na faixa do vermelho. E quando ele é ionizado, fica na faixa do azul. Por isso que a aurora boreal, ou a aurora austral, né, a aurora polar, ela acaba tendo tantas variações de cores. A mais comum é a verde. Ok? Pela altitude em que eles se encontram e pela formação do nitrogênio e oxigênio, verdes ou tons de verde, né, um verde azulado, ali um verde amarelado, são as cores mais comuns. Fechou? Uma unidade astronômica é o termo que se usa. É a distância de mais ou menos 150 milhões de quilômetros, que é a distância do Sol para a Terra. Mas isso é um assunto que eu vou deixar para o Lousado, certo? A ideia aqui é o Lousa poder trabalhar um pouquinho com isso, poder trazer com vocês essas proporções enormes de medidas que distanciam a Terra do Sol e outras unidades de medidas grandes assim. Beleza?
Espero que tenha ajudado um pouquinho. Respondi então para a Mari e para o Bennett. Vejo vocês logo logo. Tchau, tchau.